Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que é um privilégio, uma grande honra poder reunir com os irmãos nesta noite, para nós meditarmos, tanto hoje quanto amanhã, nesse assunto que é a Reforma Protestante e a aplicação dela, ou dos seus princípios, para a nossa vida prática. Eu agradeço de coração o convite dos irmãos, os pastores que me chamaram para poder participar dessa terceira, o terceiro evento que está sendo realizado aqui, uma grande responsabilidade, portanto, que pesa sobre os meus ombros, dar continuidade a isso que os irmãos têm feito aqui. Eu quero louvar e glorificar a Deus pela vida de todos, dos líderes que estão à frente, lutando por esse projeto, e também a todos que estão interessados de alguma maneira, querendo participar disso. Vamos orar nesse momento, suplicando a bênção do Senhor, a graça dele sobre as nossas vidas. Santo Deus, eterno Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Como nós somos gratos a ti, ó Deus, por tudo que tens feito por nós, muito mais do que nós merecemos, infinitamente mais. Nós só temos, a Deus, a louvar e a bendizer o teu nome por isso tudo, especialmente por este evento, por esta oportunidade de meditarmos, de pensarmos a respeito de coisas tão importantes, tão teológicas e tão práticas também para a nossa vida. Que o Senhor possa usar, ó Deus, esses momentos aqui, essas palestras, todo esse convívio, tudo que aqui foi preparado, está sendo feito para ajudar, abençoar o teu povo, ó Deus, e direcioná-los no caminho do Senhor, segundo a tua vontade e para a tua glória. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso tema é a Reforma Protestante e sua aplicação nas nossas vidas. Eu tenho uma tarefa difícil aqui nesses dias, porque eu pretendo usar duas coisas ao mesmo tempo, que nem sempre é fácil conseguir fazer isso, que é a exposição bíblica, que nunca pode faltar, a exposição da palavra de Deus, e ao mesmo tempo tentar trazer informações históricas, tentar trazer textos específicos do tempo da Reforma, que possam assim ajudar os irmãos a entenderem um pouco mais o movimento da Reforma Protestante, que nesse ano se comemora exatamente os seus 500 anos, e como isso continua vivo e como isso continua fazendo diferença na vida de tantas pessoas. O objetivo, portanto, é entender como teologia pode ser e deve ser essencialmente prática. A primeira pergunta a ser feita é: qual foi o grande objetivo da reforma? Certamente muitas coisas estiveram em ação no tempo da Reforma, muitos interesses, muitas lutas, muitas brigas. Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe do que se trata, do que se tratou. Mas qual foi o grande objetivo dos reformadores? Transformar vidas. Resgatar o cristianismo verdadeiro, resgatar o cristianismo das fontes. E o que é o cristianismo das fontes? É o cristianismo da Bíblia, das Escrituras, o primitivo, o primeiro. A Reforma, os reformadores entenderam que séculos de tradição e de especulações haviam cobrido aquela fonte de água cristalina que foi a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, do início do segundo século. E o que eles tentaram fazer foi tirar todo esse entulho de cima, tirar toda essa parafernália eclesiástica, filosófica, pseudo-teológica, que se acumulou sobre a fonte cristalina, para tentar voltar aquilo que de fato sacia, mata a sede das pessoas. Nós estamos 500 anos depois da Reforma, e nós podemos dizer que, outra vez, há séculos de entulho, de lixo, muitas vezes, que foi sendo depositado sobre esse tesouro redescoberto lá no tempo da Reforma. E é nossa função também nos dias atuais, portanto, tirar esse entulho, remover esse lixo, muitas vezes filosófico, teológico, pseudo-teológico, que se acumula sobre a fonte. E a fonte é a mesma de sempre, a palavra, a Escritura, é a palavra de Deus.
Muitos têm medo de teologia. Fala de teologia, a pessoa se arrepia, né? Pensa, meu Deus, deve ser uma coisa satânica. Eu não posso negar que muitos têm uma certa razão com esse temor. Porque o que eles têm ouvido de teologia não serve para muita coisa mesmo. Aquilo que eles têm recebido como teologia, frequentemente, é puro entulho teológico, entulho que não tem mesmo motivo, não devia estar ali. Então eu entendo o temor de muitas pessoas quando se fala, vamos falar de reforma protestante, vamos falar de teologia reformada, vamos falar de fé reformada, vamos falar de teologia sistemática, teologia bíblica. Não é só ser espiritual que basta. Não é só ter experiências. Então, é preciso admitir que teologia sem aplicação é pura especulação. Teologia que não faz diferença, que não muda a vida das pessoas, que não engaja as pessoas em missão, em prática e em santidade, não é teologia de verdade. É algum tipo de imitação falsa. Nem digo barata porque ela é cara, porque ela custa muito caro. E, portanto, de fato, não deveria ser reconhecida como teologia. Mas, por outro lado, a aplicação sem teologia é pura inconsistência. A Escritura nos mostra que aplicação prática depende de teologia consistente, de fundamentação. E o que os reformadores tentaram fazer e conseguiram em grande parte fazer, apesar de suas falhas, apesar de suas limitações, que eram homens, em nada diferentes de nós, com as mesmas lutas, com as mesmas fraquezas, com as mesmas dificuldades. São santos, não mais do que nós somos. Santos pecadores. Ou como Lutero dizia, simultaneamente justos e pecadores. Mas eles tentaram produzir conteúdo sólido que substanciasse mudanças profundas e duradouras. Mudanças profundas e duradouras dependem de teologia. Dependem de fundamentação. E não só de empolgação. Empolgação não produz mudança profunda e duradoura. Deixe-me ver alguns textos com os irmãos antes até de entrar nos aspectos que eu quero. Eu tenho 6 temas de palestra para tratar. Espero que não divulgaram para vocês, porque pode ser que eu mude tudo no meio da história. Na verdade, eu vou tratar de todos eles, mas eu não sei se exatamente tão compartimentalizado assim, porque os assuntos são muito interrelacionados. Esse meu primeiro momento aqui é falar sobre a importância mesmo da teologia e a aplicação prática, e vou tentar usar o exemplo do reformador Calvino daqui a pouco para isso. Mas antes, perceba algumas coisas interessantes no texto bíblico. Pergunta, existe espiritualidade sem teologia? Muitos pensam que, aliás, elas são incompatíveis. Porque estudar teologia esfria, estudar teologia mata, a letra mata, né? Famoso jargão, um texto totalmente fora de contexto, né? Interpretação distorcida da passagem. Existe teologia, existe espiritualidade sem teologia? Sempre que Deus se revela e chama as pessoas a uma vida de relacionamento com Ele, de alguma maneira, ou Ele faz exigências, ou Ele incentiva a uma vida próxima dEle, isso sempre é fundamentado em teologia. Eu trago aqui um exemplo clássico, né, dos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que a ordem vem depois da fundamentação? A ordem não vem antes. Deus não manda que as pessoas façam alguma coisa sem que antes elas entendam o que estão fazendo, por que estão fazendo, qual a razão do que elas devem fazer.
E isso, meus irmãos, isso é teologia. Antes de dizer ao povo de Israel o que eles deviam fazer, Deus revelou a eles quem Ele é. E teologia é o estudo de Deus, o estudo do ser de Deus. Ou, para ser mais preciso, o estudo da revelação que Deus faz de si mesmo. Sim, porque Deus em si mesmo não é objeto de estudo, não tem como. Não dá para pegar Deus e estudá-lo. Ele não é um objeto nesse sentido, não dá para colocá-lo num tubo de ensaio, não dá para fazer experiências, Deus não pode ser estudado. Não, nós não estudamos Deus. Nós estudamos o que Deus fala. Nós estudamos o que Ele diz de si mesmo. Não o que nós achamos que Ele deveria dizer de si mesmo. Não o que outras pessoas acham, pensam que sabem a respeito de quem ou do que Ele é ou faz. Mas o que Ele fala de si mesmo. Então Ele aparece e diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é teologia. Deus dizendo: esse sou eu. E por causa disso, você não pode ter outros deuses diante de mim. E por causa disso, você não deve fazer qualquer tipo de imagem, de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem eu sou? Eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, o que Deus exige de nós é fundamentado e desenvolvido a partir daquilo que Ele revela que Ele é. Aí é a razão pela qual é absolutamente impossível ter uma vida cristã prática, consistente, se você diz: não quero saber de teologia. Teologia para mim não serve, isso não vale, não tem valor nenhum, porque isso daqui é teologia. Deus está ensinando teologia para o seu povo, antes de dizer a ele o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Mas essa história de dizer que não gosta de teologia é a mesma coisa que diz assim: eu não gosto de liturgia. Não, na minha igreja não existe liturgia. Ah, não? O que vocês fazem lá? Pô, a gente ora, a gente canta, a gente faz... Não tem liturgia. Isso é liturgia. Talvez não seja a liturgia que tem numa outra igreja, mas é a liturgia da sua igreja. É liturgia. Ninguém, se você se reúne e cumpre algumas etapas ali de alguma maneira, isso é liturgia. Quem diz eu não gosto de teologia, existe teologia também, só que é um tipo diferente de teologia. Todos são teólogos. Mesmo aqueles que dizem: eu não gosto de teologia. O caminho, na verdade, é escolher a boa teologia. E a boa teologia é a que Deus revela de si mesmo. Não é a que nós, pela nossa mente, raciocínio, intuição, ou qualquer que seja a sensação ou sentimento, tenta decifrar, descobrir, imaginar Deus. Porque essa vai ser sempre falível. Mas é ela quem dita as regras na maior parte do fazer teológico das igrejas. É melhor ficar com a certa, garantida, infalível, inerrante teologia de Deus, o que Ele fala de si mesmo. Existe espiritualidade sem teologia? Não. Não existe. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito,
para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O que Deus está fazendo aqui? Ensinando a prática fundamentada na teologia. Ele está dizendo: vocês têm que ser santos, que eu sou santo. E quando Deus diz, eu sou santo, Ele está dizendo, isso é teologia, eu estou dizendo quem eu sou, estou falando de mim, eu estou explicando para vocês que tipo de Deus eu sou. Que ações eu tenho, que pensamentos. Necessariamente, meus irmãos, para que haja espiritualidade, tem que haver teologia. Não há verdadeira espiritualidade, não há verdadeira piedade, não há verdadeira prática cristã sem fundamentação teológica. Deus está sempre fundamentando teologicamente o que Ele quer que o seu povo faça. Aliás, a Bíblia é isso. Sim, a Bíblia é isso. O grande objetivo da Bíblia, da Escritura, é dizer o que nós temos que fazer, mas não sem dizer por quê. Não sem dizer onde está o fundamento. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fazem isso o tempo todo. Não, mas o que importa é a oração. O que importa é a gente orar e jejuar. Não importa estudar essas coisas, não tem necessidade, não tem importância. Então Jesus diz, tudo bem, querem saber como é que a gente tem que orar? A gente faz assim. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Sim, Cristo está incentivando a orar. Com base em quê? Em quem é Deus. Há uma dose bem razoável de teologia aqui, você não acha? Aliás, ele nos ensinou duas coisas extraordinárias sobre Deus, que devem moldar o modo como nós oramos. Entender quem é Deus, entender o que Ele é, quais são os seus atributos, impacta, influencia diretamente no modo como nós oramos. Não é só sair falando qualquer coisa, ele está dizendo. É preciso saber com quem você está falando. Então, em primeiro lugar, ele disse, não precisa necessariamente ter que ir público no meio de todo mundo para ser visto pelos outros, para ser admirado pelos outros, porque Deus tem uma habilidade, que é ver o coração. Deus tem uma habilidade extraordinária, Ele enxerga o quartinho com a luz apagada. Ele enxerga o que está lá dentro, exatamente. E, na verdade, Jesus aqui está usando isso até como uma ilustração para dizer que ele vê além das nossas palavras. Mas sabe o que está na nossa mente? Sabe o que está no nosso coração? Então, a compreensão da onisciência de Deus, que é isso que ele está dizendo aqui, da onipresença de Deus, porque Ele está em todos os lugares, impacta o modo como eu oro. Isso é teologia. Ele diz, você acha que você vai convencer o seu Pai que está nos céus com muito blá, blá, blá? Você acha que esse é o modo de conquistar alguma coisa dele? Ficar pingando incessantemente? São os gentios que fazem isso, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Saibam quem é o Deus que vocês estão falando. É aquele que sabe o que vocês precisam antes mesmo
que vocês pedem. Então, sua função não é informá-lo de alguma coisa, como se ele fosse um Deus desatento, que perdeu alguma situação, que não percebeu alguma coisa, então eu tenho a necessidade de informá-lo de alguma coisa que ele não sabe. Por isso vocês vão orar assim, Jesus disse: Pai nosso, que estás no céu. Isso não é teologia? O que ele está dizendo? Com quem você está falando? Você está falando com o Pai. Então você tem acesso, então você tem uma liberdade extraordinária perante Ele. Por um lado, sim. Mas por outro, ele disse, só que Ele está no céu. Então tem uma distância também. Quase infinita ou infinita entre nós e Ele. A teologia é usada por Cristo para nos ensinar a orar. A teologia é ensinada por Deus para dizer o que é que nós temos que fazer, o que é que nós não temos que fazer. E isso são apenas alguns exemplos bem limitados, bem mínimos, do que a gente pode encontrar na Bíblia inteira. Por exemplo, quando você lê o famoso Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto extremamente prático, voltado para a prática, mas uma parte dos teólogos e comentaristas de Romanos tem notado que ele inicia uma espécie de divisão na carta aos Romanos. Porque você vê os capítulos 1 a 11, teologia pura. Não sem aplicação, porque tem aplicação o tempo todo lá também. Mas ele diz quem é Deus, no capítulo 1. Ele diz qual é o papel da lei e o pecado do homem, no capítulo 2. Ele diz qual foi a redenção realizada por Cristo, no capítulo 3. Ele menciona os exemplos do passado, como Abraão, que sempre foi justificado pela fé e não pelas obras, no capítulo 4. Ele traz a realidade da paz e da restauração que há em Cristo, que reverte o estado do velho Adão. Ele é o novo Adão, no capítulo 5. Ele mostra, então, a liberdade conquistada por Cristo no capítulo 6, mostra os dilemas também que ainda existem no capítulo 7, as recompensas futuras do capítulo 8, a predestinação no capítulo 9, a necessidade de pregar o Evangelho no capítulo 10, e juntando essas duas coisas no capítulo 11, só teologia, 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 teologia. E por causa disso tudo, o capítulo 12 diz: agora vocês têm que apresentar o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vai continuar falando sobre o devido uso dos dons espirituais, e vai falar sobre submissão às autoridades no 13, e vai falar sobre comportamento público no 14. E vai ter até tempo de fazer saudações pessoais particulares no capítulo 16. Que bobagem é essa de que piedade não precisa de teologia? Que bobagem é essa de que nós só precisamos de espiritualidade, não precisamos de fundamentação? Espiritualidade sem teologia é fanatismo, é loucura, é exagero. Porque é a teologia que nos oferece todas as bases para o que nós devemos ser, para o que nós devemos fazer, para o modo como devemos orar, o modo como nos relacionamos com Deus, para a missão prática, para o culto, para a família, para todas as áreas da vida. Se você volta à reforma no século XVI, você começa a perceber que foi o que eles tentaram fazer. O que Lutero, o que Zwinglio, o que Calvino, o que Bucer e tantos outros das gerações posteriores, ou pelo menos logo para frente, tentaram fazer foi redescobrir os fundamentos teológicos da fé a fim de impactar a vida, transformar
a pessoa de dentro para fora, porque não há transformação verdadeira de fora para dentro, nunca impondo. Só há transformação verdadeira quando muda o coração. Então se espalha, então a fonte jorra para fora. Mas, por sua vez, ela só é verdadeira se ela muda o que está à volta. Se muda a família, se muda a casa. E se vai alcançando seus tentáculos para a sociedade. Por isso, igrejas que parecem muito saudáveis, mas não têm qualquer influência fora delas mesmas, precisam pensar se isso é verdade. Até que ponto, de fato, são tão espirituais. Igrejas muito espirituais, mas cujas famílias continuam todas quebradas da mesma maneira, precisam pensar se, de fato, estão sendo assim tão espirituais. Ou se o fundamento está faltando aí. Então, deixe-me agora entrar um pouquinho na vida do reformador João Calvino. Não com o objetivo de exaltá-lo, porque você perceberá que isso nem é possível fazer, mas com o objetivo de que nós possamos conhecer o que é a fé reformada, a teologia reformada, de onde ela vem e qual é a aplicação prática que nós podemos deduzir também nas nossas vidas. Vou falar rapidamente então sobre um pouco sobre Calvino, sua vida e sua obra. Eu não vou falar sobre Lutero, porque senão dobraria o tempo da minha exposição e ela não tenho todo esse tempo para falar. Então, me concentro principalmente aqui na vida do reformador, que é mais próximo de nós, né? A fé reformada, ela segue a vertente chamada de calvinista. Calvino nunca quis que nós usássemos o nome dele. Nunca quis. O uso que nós fazemos do nome dele certamente o desagradaria. Ele preferia muito mais que nós usássemos a expressão fé reformada, cristianismo bíblico reformado, algo nesse sentido. Mas às vezes nós temos que usar o nome porque nós não temos outra maneira de identificar mais claramente o que estamos falando. João Calvino foi o grande sistematizador da reforma protestante. Ele não foi aquele cara que começou a reforma, esse foi Lutero. Lutero era um homem com grande ímpeto, com grande impulso, e ele conseguiu fazer, ele foi usado por Deus para dar início a algo que se Calvino tivesse que fazer, ele não conseguiria fazer. Não tinha habilidade para fazer aquilo. Não tinha temperamento para fazer aquilo. Deus usa cada pessoa no seu lugar, da sua maneira. Deus sabe usar as ferramentas que Ele mesmo possibilita, proporciona. A questão de Calvino não era abrir caminho. Ele tinha que vir depois. A função dele era dar sistematização, dar fundamentação. Ele produziu uma vasta obra teológica por meio de comentários da Escritura. Ele comentou praticamente todos os livros da Escritura, exceto alguns do Novo Testamento, das cartas gerais, e o Apocalipse, que ele não comentou porque não gostasse, como alguns às vezes pensam, mas porque não teve tempo, morreu jovem, 54 anos, com uma vida repleta de sofrimento, de carência em muitos aspectos, como nós veremos. Eu fico pensando, alguém com todos os problemas de saúde, com toda a situação em que se encontrava e produziu a obra que produziu. E a gente, às vezes, com tanto recurso, tanta condição. Mas ele tinha uma coisa a seu favor, Calvino? Não tinha Facebook. A obra magna, as Institutas, é geralmente considerada a maior obra teológica da Reforma, de todo o período da Reforma, e de fato não tem nenhuma outra que se compare a ela. Mas ela pode ser considerada uma das mais importantes da história da humanidade, não só no aspecto teológico-religioso, também no aspecto educacional, cultural.
Calvino, apesar de ter baseado parte da sua teologia na do famoso Agostinho de Hipona, mas ele é considerado o pai da teologia reformada, já que os luteranos que seguiram a teologia luterana, e que tem muitas similaridades com a teologia calvinista, exceto em alguns pontos específicos, como a Santa Ceia, por exemplo, eles não tiveram problema de usar o nome de Lutero, por isso que ficou Igreja Luterana, teologia luterana. Mas os calvinistas não queriam usar o nome calvinista, porque Calvino não queria. E então, como, apesar, assim, se fôssemos falar, quem é que teria o direito de usar o termo reformado por tempo? Os luteranos. Mas eles deixaram o termo de lado, os calvinistas pegaram. Eles deixaram a bênção, né? Os calvinistas aproveitaram e pegaram. Então, hoje, quando se fala em fé reformada, se está falando desse aspecto mais particular da teologia da reforma como um todo. Então, você tem que pensar em reforma como movimento, e aí envolve todas aquelas correntes lá, o luteranismo da Alemanha, o calvinismo, o zwinglianismo da Suíça, o anglicanismo da Inglaterra, e até mesmo as que vêm logo depois, né, nos séculos seguintes, ainda estão dentro, né, dessa tradição aí chamada da reforma protestante. Mas quando se fala em teologia reformada, ou fé reformada, se está particularizando isso para o calvinismo, apesar de não usar o nome calvinista. Então, essa distinção, apenas para que os irmãos entendam o que estamos falando. Reforma protestante é algo amplo. Fé reformada é algo um pouco mais específico, tem a ver com a teologia que nasce, se desenvolve, se espalha a partir de Genebra, lá no século XVI. Algumas informações bem rápidas sobre o próprio Calvino. Se fala tanto dele, mais mal do que bem, muitas vezes quem fala bem não sabe por que fala, porque não conhece nada, e quem fala mal, menos ainda. Então, sem conhecer alguns dados, as pessoas costumam falar coisas indevidas. É importante conhecer, ainda que brevemente, ainda que rapidamente, também porque isso pode ser pesquisado por qualquer um, o quanto quiser. Nasceu em 10 de julho, 1509, Noyon, na França, era francês, portanto, uma cidade situada a cerca de 100 quilômetros a nordeste de Paris, tinha mais 4 irmãos, foi batizado na paróquia de Saint-Gaudebert, da qual seus pais eram paroquianos. A sua mãe, Jeanne, aí por que ele recebeu o nome? O nome dele, na verdade, é Jean Calvin, né? Por causa da mãe, Jeanne. Ela morreu quando o Calvino tinha 5 ou 6 anos de idade. Ele cresceu basicamente só com a presença do pai, que era uma presença muito forte, compensou em parte, mas também muito austero, né? Muito austero. Calvino foi um menino que recebeu educação liberal, no sentido de que ele frequentou as escolas mais progressistas, entre aspas, né? Do período, e aos 12 anos seu pai, Gerard Calvin, que sempre prestou serviços ao bispo local, ele tinha uma espécie de função lá na paróquia, ele conseguiu, né, que Calvino tivesse uma bolsa de estudos, um benefício eclesiástico, que deu condições de Calvino estudar em escolas melhores. Para usufruir do benefício, ele teve que ingressar numa ordem menor da Igreja Católica e se tornou sacristão. Calvino foi sacristão e recebeu a tarefa de cuidar de um dos altares da Catedral de Noyon. Aos 14 anos, ele foi enviado, então, para a Universidade de Paris, que era o grande centro intelectual da Europa nesse período, e obteve ali um título de mestre em artes, que era como se fosse um bacharelado, né, o que nós chamamos hoje. A intenção principal do pai de Calvino era que ele fosse um advogado, era o sonho do pai de Calvino que ele fosse um advogado. E ele, enquanto o pai esteve vivo, obedeceu e seguiu, estudou direito, se formou, né, se tornou um advogado como o pai queria, estudando direito nas universidades de Orleans e Bourges. Lá ele obteve um doutorado nesta área. E foi importante, porque ali ele adquiriu conhecimento de grego,
e dos clássicos, que ele soube manejar muito bem isso mais tarde. Mas quando seu pai morreu em 1531, veja só, quando começou a reforma? 1517. Nós estamos em 1531, ele nem é crente ainda. Percebe? Ele vem depois, né? De certa forma, Lutero e Calvino eles não são contemporâneos, eles acabam se encontrando, mas Lutero é mais velho e tem toda a parte inicial da reforma que dependeu de Lutero. Mas a reforma nunca seria o que foi se não viesse um Calvino depois, né? Então, as duas coisas aí andaram juntas. Quando morreu o pai dele, ele então se sentiu livre para escolher o seu próprio destino, então abandonou a carreira como advogado do direito, né, a carreira jurídica, e foi se dedicar aos estudos literários, não teológicos ainda, porque ele não era ainda convertido. Foi estudar literatura, ele queria publicar obras literárias, e a primeira obra que ele publicou não foi as Institutas, foi um comentário ao De Clementia, de Sêneca, e publicou isso em abril de 1532, um comentário sobre esse texto. Nesse tempo ele teve acesso aos escritos de Martinho Lutero, quando começou a ler, né, e começou a se envolver no movimento protestante em 1533, quando provavelmente passou pela conversão. Ele mesmo chamou essa conversão de repentina. Ele fala, Calvino é muito discreto, você não vê ele falando muito de si mesmo. É raro ele falar alguma coisa de si mesmo. Mas, nesse momento, no comentário dos Salmos, num certo momento, ele fala de si mesmo e diz que ele tinha experimentado uma conversão repentina. É tudo que ele fala do que aconteceu. Provavelmente, se deduz que foi o primo dele, o Robert Olivetan, que tenha contribuído com a conversão, porque ele estava envolvido na reforma, né, vindo, principalmente conhecendo Lutero, tendo sido conhecido os escritos. Deve ter sido esse primo que deu a Calvino os textos e começou a evangelizar através de panfletos, através de textos literários que ele queria ler, né, ele estava interessado em literatura e começou a ler os textos de Lutero, os panfletos de Lutero, e aquilo mexeu com ele, e ele passa por uma conversão e imediatamente sua vida muda totalmente. Ele se distancia dos estudos literários, não publica mais nada nessa área e começa a estudar a Escritura, estudar a Bíblia, aproveita todo o seu estudo anterior, grego e os clássicos, e começa a produzir, escrever aquela que seria a sua maior obra, né, que ele escreveria por toda a sua vida, que é as Institutas. Ele nunca, quase não terminou de escrevê-la, ele estava sempre mexendo nela, sempre voltando. No começo era um livreto de bolso, e hoje no final foram 4 volumes. Então, várias versões e revisões até chegar na versão final. E isso, já em 1536, ele publica a primeira edição das Institutas, em março, e a reforma estava tão sedenta de fundamento, de alguma coisa que trouxesse segurança para aqueles que estavam lutando pela fé evangélica, pela fé reformada, que essa pequena obra aparece e em pouco tempo todo mundo já está dizendo, é isso que nós precisamos. Então, era o texto certo, na hora certa, da forma certa, né, e no lugar certo. E Calvino se empolgou com a ideia de escrever, então. A minha vida é essa, eu vou ser o escritor, eu vou ficar a minha vida inteira só escrevendo. Ô delícia, né? Ô vida boa. Mas Deus não queria que isso acontecesse. Ele estava justamente saindo de Paris, que estava correndo risco lá em Paris, justamente por causa desse texto publicado. Estava indo para Estrasburgo, em 1536, onde ele imaginava que ia ter sossego e segurança para continuar escrevendo e revisando e comentando a Escritura, porque ele pensava em ser apenas isso, um mentor da reforma com a sua capacidade, as suas habilidades teológicas, suas habilidades, suas ferramentas literárias. Ele pensava em fazer isso. Ele estava indo para Genebra, indo para Estrasburgo, não estava pensando em passar em Genebra, mas ele foi impedido de continuar a viagem em virtude de manobras militares dos exércitos de Francisco I, da França, e do imperador Carlos V, que estavam, né, disputando aí o domínio, o poder sobre a Europa.
Assim, teve que fazer um desvio para o sul e passar uma noite em Genebra. Eu só queria passar uma noite lá. Genebra estava em conflito também, mas era uma cidade relativamente livre, não tanto quanto Estrasburgo, mas Calvino pensou, aí dá para passar uma noite sem muito perigo, vou dormir aí, amanhã cedinho, sigo viagem para Estrasburgo e vou ser feliz. Não deu certo. O líder da reforma local, Guilherme Farel, os irmãos sabem essa história muito bem, ficou sabendo que Calvino estava hospedado em Genebra. Ele disse, isso é de Deus. E foi até onde Calvino estava e disse, foi Deus que mandou você para cá. Nós estamos precisando de alguém aqui com capacidade teológica. Eu sou bom de discurso, mas você é bom de caneta. E nós precisamos de alguém agora aqui que nos ajude a fundamentar a reforma. E você está aqui, você é o cara. Você está maluco? Eu quero ir embora, eu vou para Estrasburgo, eu não quero estar no olho do furacão. Meu negócio é escrever. E aí o próprio Calvino relata isso. Ele diz, mas o Farel, ele me ameaçou. Ele me ameaçou, ele disse, Deus vai te castigar se você for embora dessa cidade sem ficar pelo menos um tempo aqui para nos ajudar. E aquilo tocou o Calvino, disse, senti o peso da fala do Farel e disse, bom, eu não posso pensar só em mim, eu não posso só pensar na minha segurança. Tá, vamos ficar, vamos ver o que vai dar. E aí ele fica, assustado, acuado, mas foi dada uma função, né, a ele lá na cidade, e ele começa então a trabalhar, a produzir, a escrever e a pastorear a igreja local, né, daquela cidade. Mas foi um tempo difícil demais. Passou por momentos instáveis na primeira estadia dele em Genebra. Enfrentou conflitos pessoais, políticos, porque ele era, de certa forma, um recém-convertido. E todo recém-convertido, ele tem ânsia de ver as coisas mudarem imediatamente. E não percebe que, muitas vezes, as coisas acontecem mais lentamente. Especialmente quando você tem que mudar estruturas, né? Quando as mudanças são estruturais. Uma cidade há séculos debaixo de Roma, e que de uma hora para outra se libertou do domínio romano. Calvino foi bem radical nesse começo aí. E ele não conseguia, de fato, separar a vida religiosa de vida civil. E aí, junto com o Farel, entrou várias vezes em conflito com as autoridades civis por causa disso. Um dia, num domingo, ele fez a pregação e chegou a hora de distribuir os elementos da ceia. E a ceia não acontecia muitas vezes, ela era 4 vezes por ano só. E naquele dia, então, muito especial, né? O dia dos elementos, o Calvino disse, não vou distribuir. Não vou distribuir. O povo não está preparado para participar da ceia. Ninguém. O que aconteceu? Foi convidado a se retirar. Foi convidado, ele e o Farel, os dois foram embora. O Farel pagou junto, porque foi o responsável por trazer o Calvino ali. E os dois acabaram, então, tendo que sair. E o Calvino disse, bom, vou retomar o plano antigo, né? Minha ideia era ir para Estrasburgo. Tentei, né, Farel? Você não pode me culpar. Fiquei aí, não deu certo, paciência. Mas eu vou seguir a minha história, eu tenho muito que escrever, muito que pesquisar. E ele vai para Estrasburgo e vai conhecer Martin Bucer, que é o reformador da cidade, e vai passar os anos mais felizes da vida dele, sem dúvida nenhuma. Talvez os únicos. Tempo sossegado, tranquilo, sem grandes responsabilidades, assim, públicas. Escrever, pesquisar, estudar, participar da igreja local. Ele narra, inclusive, que ele foi profundamente impactado pelo modo como os refugiados que vinham para Estrasburgo cultuavam a Deus. E ele narra, inclusive, em um dos seus textos, que ele se impressionava como eles cantavam fervorosamente, que não era uma coisa muito da cultura de Calvino. Ele disse que aquilo o impressionou muito. E foi positivo, ele teve suas experiências. Lá ele conseguiu produzir, aumentar, né, a sua obra magna, as Institutas. Ela fez uma versão revista e ampliada. Um comentário da carta aos Romanos, que está disponível até hoje, para quem quiser.
e outras obras menores. Essa nova edição da sua Institutas, né, a sua obra magna, demonstrou um amadurecimento intelectual, um sólido espírito teológico, mas também uma capacidade de relacionar a teologia com a cultura e com o dia a dia das pessoas. Era muito diferente da teologia anterior, que era muito distanciada, filosófica, pouco bíblica, pouco expositiva e pouco dialogal com a vida das pessoas. A teologia anterior, a teologia escolástica medieval. Não confunda com a escolástica protestante que vem um século depois. E que tem esse mesmo termo porque, de certa forma, também foi um tanto quanto filosófica demais. Mas a teologia de Calvino era muito exposição do texto bíblico, exposição profunda, exegese, né? Hermenêutica sólida, consistente e diálogo com várias correntes e interpretações que existiam. Então, ele foi muito bem recebido por causa disso. E ele pastoreou uma igreja de refugiados franceses e teve uma das experiências pastorais mais importantes da sua vida. Durante esse tempo, se casou com uma viúva chamada Idelette e teve um filho, mas o filho morreu ainda na infância. Ele foi um homem que sempre conviveu com perdas. Perdeu a mãe muito cedo, perdeu o pai depois também razoavelmente cedo, casou tarde e teve um filho só e esse filho morreu, não teve outro filho. Quando ele ficou um tempo fora, em Estrasburgo, Genebra virou um caos. E aí os genebrinos disseram, ruim com Calvino, pior sem Calvino. Manda ele voltar. E fazem um convite, né, formal para que ele retorne. Disseram que dessa vez vão escutar o que ele tem para falar, que vão fazer as coisas, vão produzir as mudanças. E Calvino não quer voltar. Não quer voltar. E quem é que o convence? Bucer. O pastor com quem ele se aproximou e se refugiou. Ele diz, você vai deixar uma cidade crucial, importante, necessária como Genebra, você vai deixar de lado. A cidade pode ser a líder da reforma da Europa. Ele arregalou os olhos e falou, então tá. Em 13 de setembro de 1541, ou seja, quase 5 anos depois, ele volta com muito maior aceitação. Em pouco tempo se torna o mais importante líder religioso e mais conhecido intérprete bíblico de Genebra e de grande parte da Reforma Protestante. Foi nomeado pastor da antiga Catedral de Saint-Pierre, recebeu uma boa casa e um salário bom também para os padrões da época. O primeiro domingo em que ele pregou, dizem historiadores, que ele abriu a Bíblia no último texto que ele tinha pregado. E simplesmente continuou expondo dali para frente, como se nada tivesse acontecido, né, nesse intervalo. Qual foi o último versículo mesmo? Ah, pois não, então, próximo. Como se tivesse feito a pregação ontem, né? Um modo de dizer, o que importa é a Escritura. Estamos aqui por causa dela, não por minha causa, não por causa de vocês, não por causa da cidade. O que conta, o que importa é esse texto. É isso que nós temos que entender, que nós temos que ler, que nós temos que viver. Alguns mitos sobre Calvino. Ele nunca desempenhou um ofício público em Genebra, como alguns pensam. Nunca foi chefe da cidade. Nunca teve cargo público. Sempre trabalhou apenas no âmbito da igreja, como pastor da igreja local. Foi conselheiro, é verdade. Era chamado frequentemente pelo consistório de Genebra para dar sua opinião sobre fatos, eventos. Era uma época religiosa, tudo respirava a religião. Então, frequentemente, Genebra estava em disputas religiosas. Quando precisava de alguém que desse uma palavra, o consistório chamava. Mas ele influenciou todos os aspectos da vida da cidade. O desejo era colocar toda a vida econômica, social e cultural da cidade sob o senhorio de Cristo. O que Calvino abominava era a ideia de ter de a igreja ser um gueto, de a piedade ser só dentro de 4 paredes.
Você abominava isso. Porque achava que era falso, que era artificial. Se a fé transforma nossas vidas, ela tem que transformar tudo à nossa volta. Necessariamente nós temos que influenciar. Então, ele não conseguia ficar separando vida. Veja, o catolicismo sempre teve muito definido, muito separado, né, as coisas, o profano e o sagrado. O sacro e o profano, o sagrado e o profano. E Calvino foi o grande responsável por dizer: não existe isto. Não há separação. Nada é profano. Tudo é sagrado. Tudo é sacro. Nada é profano. A função do pregador no púlpito é sagrada? É. A do varredor de rua também é. A do advogado também é. A do policial também é. Porque todos estão diante de Deus. E todos devem exercer o seu ofício diante de Deus. O famoso slogan da reforma Corandeu, diante da face de Deus. Quando nós compreendemos quem é Deus e que nós estamos diante da face dele, muda o modo. Muda totalmente o modo como nós vivemos, não só dentro da igreja, mas desempenhando funções e papéis em quaisquer das esferas da sociedade. Mas isso para Calvino não era só um sonho distante. Ele disse: vamos fazer isso de alguma maneira, vamos usar de estratégias para poder implantar isso. Então, ele apresentou às autoridades as suas ordenanças eclesiásticas, que requeriam a instalação de 4 ofícios de pastores, doutores, presbíteros e diáconos, seguindo a ideia lá de Efésios 4, que corresponde às áreas de doutrina, educação, disciplina e ação social. O grande problema, na verdade, de Calvino era a disciplina. Porque ele queria impor uma disciplina sobre a cidade. Ninguém gosta de ser disciplinado. Então, as maiores reações que ele enfrentou, na verdade, foram porque ele queria extinguir bordéis, porque ele queria extinguir jogos de azar, porque ele queria extinguir todas essas coisas da vida da cidade. Você imagina tentar tirar essas coisas de uma cidade grande para os padrões da época. Óbvio que contrariou interesses econômicos e o próprio apelo, né, que a diversão, esse tipo de diversão, produz nas pessoas, que quando se veem privadas dessas esferas, vão reagir das formas mais violentas possíveis. Apesar desse projeto, ele nunca conseguiu aprovar totalmente, porque as reações foram muito grandes. Trabalhou na recodificação da Constituição de Genebra, tornando os estatutos da cidade mais humanos, ajudou a negociar tratados, foi largamente responsável pelo estabelecimento de uma cidade próspera, especialmente no aspecto social. Como resultado, Genebra se tornou uma espécie de república cristã, que posteriormente o reformador John Knox, escocês, pai do presbiterianismo, chamaria de a mais perfeita escola de Cristo desde os tempos dos apóstolos, e ele falou porque conheceu, estudou lá, né? John Knox. Ele escreveu, então, muitos comentários sobre a Bíblia e, em 1559, terminou a última edição das Institutas. E teria mais outra depois, a de 64, mas ela não... Calvino mesmo disse que a que ele considerou final foi a de 59. Ele disse: essa daqui ela está arrumada do jeito que me agrada. E então ela foi, de fato, elevada a uma das obras teológicas mais importantes de todos os tempos. E, a partir daí, terminou a obra, começou a declinar muito grande a sua saúde, muito fortemente, e ele pregou seu último sermão em 6 de fevereiro de 1564 e morreu em 27 de maio do mesmo ano. Foi sepultado num cemitério comum, numa sepultura sem qualquer identificação, que ele exigiu. Me coloquem num túmulo sem identificação, sepultura comum. Não quero peregrinação. Não quero ser diferente de ninguém. Não coloque meu nome em igreja. O túmulo comum representava a humildade dele. Era uma pessoa humilde mesmo.
muito mais do que os seus críticos imaginam. Mas não representava, de fato, a grandiosidade da obra da vida dele, que Deus usou para estabelecer, uma influência tão grande. Quanto mais eu leio os textos de Calvino, eu percebo que, longe da figura de um estadista implacável, que muitas vezes ele é descrito dessa maneira, ou de um homem ambicioso por poder e influência, temos em Calvino o exato oposto. Antes de tudo, ele é o chamado líder relutante. O que é o líder relutante? É o que não quer assumir. Ele não almeja por isso, ele não deseja isso. Sempre que tem um cargo, alguém tem que convencê-lo a assumir, porque ele não quer. É sempre perigoso quando as pessoas querem muito um cargo, quando as pessoas desejam muito um papel de liderança. É sempre perigoso. Porque quais são os motivos, quais são as razões? Então, ele tem essa sina de ser o chamado líder relutante. Um homem bastante introspectivo, que não se empolga com vitórias, mas também não se abala com derrotas. E esse é o tipo de pessoa mais difícil de ser agradada, convencida ou manipulada. E por isso nós geralmente não gostamos de gente assim. Mas, segundo Timothy George, um dos estudiosos de Calvino, o alcance internacional da teologia dele e a extensão de sua influência pessoal podem ser captados apenas observando suas cartas. Por quê? Porque ele escreveu carta para gente de tudo que é lugar, de tudo que é esfera, para imperadores, para rainhas, para prelados, para gente comum, para pessoas desconhecidas. Ele era uma pessoa que sabia usar muito bem os recursos, as ferramentas da época. Nós estamos logo depois da invenção da imprensa, vocês sabem. E na providência de Deus, a imprensa foi uma coisa muito necessária para reformas. Não tem reforma do jeito que teve sem imprensa. Eu fico bastante impressionado pensando nisso, porque a fé reformada surge e cresce num período em que há uma mudança de divulgação, na forma como se divulga e se transmite as coisas. E quando eu penso que nós estamos num período parecido no século XXI, e há outra vez um interesse, uma renovação pela fé reformada. Como Calvino, nós temos que saber usar essas coisas para o bem, não para o mal. O grande problema de muitos reformados hoje que vão às redes sociais, que usam dessas ferramentas, é que só sabem criar discórdia. Só sabem destruir, mas não constroem nada. A gente lê as cartas de Calvino, as centenas, milhares, dá para falar, de cartas, você vê sempre uma preocupação positiva de construção, de estabelecer fundamentos sólidos, de glorificar a Cristo, mostrando muitas vezes tolerância com práticas que ele obviamente não gostava, não concordava, em prol do bem maior. A partir de Genebra, o calvinismo, ainda que não tivesse esse nome, emergiu para se tornar um movimento internacional. E ainda durante a vida de Calvino, já estava estabelecido em toda a Suíça, França, parte da França, boa parte da França. Depois houve a reversão, a partir do Concílio de Trento, com a Contra-Reforma, mas nesse período a França estava altamente impactada pela fé reformada, a Holanda inteirinha, depois também houve uma reconquista católica em partes, a Polônia, parte da Polônia, da Hungria, até na Alemanha, boa parte da Alemanha já estava muito mais calvinista do que luterana. O sucessor de Lutero, Philipp Melanchthon, é muito mais calvinista do que luterano. Até na ceia, o que é o tesouro, no caso da doutrina luterana nesse período. Escócia,
e Inglaterra. Segundo Walker, que é um outro historiador, a intenção de Calvino em Genebra era fazer de Genebra um modelo de uma perfeita comunidade cristã, como Atos 2, como a igreja primitiva, que vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, alcançando todos os lugares. E, de fato, a reforma de Calvino em Genebra mudou a cidade, e da cidade você vê uma expansão para muitos lugares, porque se viu fundamento, consistência, falhas também. Perfeição não existe nesse mundo, em nenhum sistema, em nenhuma cidade, em nenhuma igreja. Mas é empolgante quando as pessoas veem intenção verdadeira de mudança, de transformação, mesmo que nem sempre se consiga tudo isso. Alguns pontos aqui que eu não vou me deter muito, né? Calvino foi responsável, em grande parte, por que se chama hoje de democracia. As pessoas, os defensores da democracia não rendem o que deviam render a quem é de direito nesse sentido. Pela separação de igreja e Estado, foi uma das coisas que ele implantou em Genebra. Pelo governo conciliar. Isso produziu transformação não só no campo religioso, mas social, econômico, político, cultural. A expansão foi tão grande que a gente pode dizer que foi um grande movimento missionário, embora esse termo seja anacrônico, né? As missões, na verdade, começam para valer no século XIX, aí que se chama as missões mundiais. Mas, se você observa o que se fez em Genebra, eu penso que isso é missão. Porque hoje, quando a gente faz missão, muitas vezes, vai querer plantar uma igreja, a gente faz o seguinte, a gente pega um missionário e coloca ele num foguete e manda ele para lá. Ele diz, se vira peão. Você é o responsável por fazer tudo, a gente vai orar por você, tá? E mandar um dinheirinho se der. Se faltar, se vira. Genebra não tinha essa preocupação. Não de fazer isso de forma irresponsável. Mas a ideia era ir transformando as bases. Vocês sabem que até para o Brasil, Calvino mandou representantes. É uma história um tanto quanto desconhecida da maioria de nós, porque ela acabou mal, muito mal. Não tem nada a ver com Calvino, o fim da história. Mas naquela missão da França, na época, que tentou conquistar o Brasil, tirar o Brasil de Portugal, no século XVI, a França Antártica, o movimento da França Antártica, a vinda do almirante Villegagnon, que veio com frotas francesas e estacionou na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e tomou o Rio de Janeiro por um tempo, parte dele pelo menos, querendo implantar uma república francesa. Nesse período, o grande líder da marinha francesa era o almirante Coligny, que era um calvinista, um huguenote. Os huguenotes que depois foram massacrados à noite de São Bartolomeu, na Contra-Reforma já. E, portanto, não tiveram mais condições. E aí o Villegagnon se revolta e vira a casaca, teve aquela história toda. Né? Mas entre os tripulantes que vieram para o Brasil, alguns homens de Genebra vieram juntos. Eles não eram pastores, eles não eram missionários formais, eles eram sapateiro, açougueiro, alfaiate. Pessoas que tinham profissões. Como eu disse, é uma oportunidade, estão indo para o Brasil, a França está fundando lá uma terra, uma república. Vocês vão para lá e façam o que nós sabemos fazer, que é influenciar, pregar, anunciar pela nossa vida, pela nossa prática. Eles vieram para cá e esses caras foram depois presos, a boa parte deles. E eles foram reunidos numa prisão. Então, se tentou, né, quando a coroa portuguesa retomou o que a França Antártica tinha sido estabelecida e começou a executar esses traidores, esses caras eles foram acusados de serem protestantes. Vocês são protestantes, logo vocês vão ser acusados. Mas vocês têm que, vocês mesmos, escrever o que é que vocês acreditam, para a gente poder acusar vocês. Então foi dado a eles, dentro da prisão, um tempo para escrever o que eles acreditavam. Esse grupinho aí de
A gente brinca, alunos da escola dominical de Calvino, lá em Genebra. E eles escreveram a famosa Confissão de Fé da Guanabara. A Confissão de Fé da Guanabara é a confissão de fé mais antiga é mais antiga que a Confissão de Fé de Westminster. E foi escrita no Brasil, no século XVI, por pessoas. Procure na internet a Confissão de Fé da Guanabara, baixe e leia. É extraordinária. Extraordinária. Quando você lembra em que situação, em que condição, sem uma Bíblia, sem recurso nenhum, essas pessoas escreveram muito bem escrito, muito bem sistematizado o que eles criam, toda uma estrutura lógica certinha para serem acusados. Eu fico pensando sempre, né, se a gente reunisse 5 crentes assim aleatoriamente. Ó, senta naquela salinha ali e escrevam o que vocês acreditam. Eles iam ficar brigando 5 dias e não ia sair nada. Ou se saísse, ia sair coisa mais contraditória da face da terra. Porque eram pessoas que tinham entendido o que era fundamentação. Entendiam que teologia é o fundamento da prática. Que a vida prática não se constrói sem teologia. Eles buscaram isso e eles conseguiram isso. E é, de certa maneira, o que nós temos que fazer hoje novamente. Em Genebra não se queria que só os pastores fossem líderes da reforma, mas se queria que cada homem, cada mulher pudesse ser um sacerdote, né? O sacerdócio universal de todos os crentes é uma doutrina essencialmente reformada. O que ela diz? Ela diz que não é função do ministro, do sacerdote lá, o padre ou o pastor, fazer a obra. Ele é um entre os demais. O exemplo desses homens na Guanabara, da Baía da Guanabara, são um claro exemplo de que isso funcionava, isso dava certo. E é um exemplo para nós de que nós precisamos ter mais teólogos, mesmo que não use esse nome, mesmo que não use esse termo. Nós precisamos ter mais membros, pessoas da igreja que conhecem sua fé, que conhecem as Escrituras, mas são bons sapateiros, bons açougueiros, bons advogados. Isso é bem difícil, né? A brincadeira. Tem uma irmã advogada, então eu não perco a oportunidade de pegar no pé dela. Precisamos de pessoas que vivam para a glória de Deus, na prática, na sua vida diária.